três palavras que vão marcar essas três partes. A primeira palavra é advento. A segunda palavra vai ser despertar. E por fim, prontidão. Primeiro, advento. O advento, a palavra significa espera de alguém que chega, espera de alguém que vem. Na liturgia, o advento tem duas partes. Diferente do que a gente pensa, não é simplesmente uma espera do Natal ou do nascimento de Jesus. A primeira parte do advento vai falar da segunda vinda dele, porque para nós, 2025, Jesus já nasceu. A gente não espera mais o nascimento dele, a gente espera a sua segunda vinda. Então vai ser até o dia 16 aquilo que é chamado de advento escatológico. Vai estar falando das coisas do fim, da segunda vinda de Cristo. O advento muda a chavinha quando entrar na cor rosa. Veja lá na coroa do advento, no terceiro domingo rosa, muda a chavinha. Aí começa a preparação para o Natal, o nascimento de Jesus, liturgicamente uma comemoração do nascimento de Jesus. Então essa primeira parte vai estar falando da segunda vinda de Cristo. A palavra advento, ela era uma palavra pagã antes de ser uma palavra religiosa. Quando o imperador romano, um título que o imperador romano tinha era de Kyrios. Kyrios significava que ele é senhor do mundo. O imperador, ele dominava o mundo antigo, e quando ele fazia guerra a uma nação, a uma cidade, geralmente o povo romano nessa época vencia as batalhas. Então vamos supor que o Império Romano fizesse guerra à cidade de Itu. O Império Romano ia ganhar por conta do preparo, da estrutura militar que possuía. Quando aquele povo estava dominado, quando a cidade de Itu estava dominada, o imperador mandava um mensageiro até a cidade. Esse mensageiro ia na praça central da cidade, chamava todo mundo tem que estar lá na praça, e ele lia um decreto do imperador. Esse decreto era assim: povo ituano, agora vocês fazem parte do Império Romano. Para marcar que vocês agora fazem parte do Império Romano, o nosso Kyrios, o imperador, vai fazer o seu triunfo sobre a cidade de Itu. O triunfo será no dia, 1º de janeiro, 10 de março. Triunfo, o que era? Era o momento em que ele desfilava as suas tropas, o imperador, e a cidade assumia o imperador como o seu dono. Essa pessoa que ia na praça e lia essa carta, esse mensageiro, ele tinha um nome: precursor. Aquele que vem antes para anunciar que vai ter a chegada do Kyrios. João Batista é o precursor, aquele que veio antes, aquele que não pregava na praça, pregava no deserto, clamava no deserto. Quando se lia essa carta, vamos supor que o triunfo fosse dia 10 de janeiro, a gente tivesse de hoje até o dia 10 de janeiro, dia 10 de janeiro ia ser o triunfo do imperador. A cidade de Itu tinha que se preparar para a chegada do imperador, então começava uma grande limpeza na cidade. Limpava terreno baldio, arrumava luzes, arrumava lugares, falando de Itu, arrumava poste, pintava meio fio, deixava a cidade limpa, deixava a cidade pronta, para que se o imperador chegasse
e visse que a cidade não se preparou, ele destruía a cidade. Então a cidade ia e se preparava, limpava, organizava, todo mundo trabalhando para a vinda do imperador. Esse período de preparo, esse período de limpeza da cidade se chamava advento. Advento, a espera de quem vai vir. Essa espera tem que fazer o quê? Limpeza, arrumar as praças e não sei o quê, papapá. Quando dava o dia determinado pelo imperador, toda a cidade de Itu tinha que ir aonde foi marcado o triunfo. Vamos supor que fosse aí na avenida, ali da rodoviária ali, vamos supor. Toda a cidade tinha que ir para lá, não podia ficar ninguém na casa, senão era um desrespeito. Todo mundo ia lá e esperava então esse desfile, como se fosse um desfile de 7 de setembro. Começava a desfilar as tropas dos romanos. Então vinha lá os soldados, depois vinha a cavalaria, vinham os animais. Como eles iam dominando povos, eles iam incorporando animais no seu exército, como camelo, elefante, iam incorporando tudo aquilo. Não era de Roma propriamente dito, mas era de povos que eles iam incorporando. As catapultas, as bigas, que era aquele carro lá que o cara ia conduzindo ali, como se fosse uma carroça, passava todo aquele exército. Quando a cidade olhava para todo aquele exército do Império Romano e via quem que eles eram, eles ficavam com medo. Então, o povo, como um sinal de que aceitava o imperador como seu dono, gritava assim: Kyrie eleison, Senhor do universo, Senhor do mundo, falando para o imperador, Senhor do mundo, tende piedade de nós. Kyrie eleison, tende piedade de nós, porque se o Senhor jogar toda essa estrutura militar, toda essa força sobre a nossa cidade, ela vai ser devastada. Então, por último, passava o imperador e a população gritava isso, Kyrie eleison, dando a aceitação de que aquele é o dono deles. Quando São Paulo vai escrever a carta aos Filipenses, no capítulo 2 tem o hino da descida de Jesus. Ele, que era de condição divina, não se apegou a isso, mas se humilhou, se rebaixou, se fazendo semelhante ao homem, se fazendo como escravo, morrendo na cruz, sendo obediente até a cruz. Aí no final é dito assim: para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e no inferno, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus é o Kyrios, lá no original, o Senhor, o Kyrios. Então veja, Jesus, semana passada o padre falava, ele é o rei, por quê? Porque na sua cruz ele vence o pecado, o demônio e a morte. Portanto, ele São Paulo está falando assim, não é o imperador que é o Senhor do universo. Quem é o Senhor do universo é Jesus, ele é o nosso Kyrios, ele é o Senhor da nossa vida. Quando começa a missa, você diz isso, você vai participar do mistério de Deus, do mistério da salvação, você vai participar da paixão, morte e ressurreição de Cristo no altar, na hora que o padre fala, tomai, comei, tomai e bebei. Se Deus levasse em conta as nossas faltas, a minha e a de vocês, ninguém permaneceria vivo na hora da consagração. A turma fala assim, padre, eu não sou digno, de servir na igreja, eu não sou digno de ser padre, não sou digno. Ninguém é digno de nada, a gente não é digno nem de estar aqui. Quando terminar a consagração, nós vamos agradecer a Deus, porque nos tornastes dignos de estar na vossa presença e vos servir. É Ele que faz isso em nós, mas para que mostre humildade,
no começo da missa, a gente grita para Ele: Kyrie eleison, Senhor, tenha piedade de nós. Cristo eleison, Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Ou seja, tenha piedade de nós diante das nossas faltas. Se o Senhor jogar todo o seu poder, toda a sua santidade diante da gente, a gente vira pó. Mas você entendeu que a palavra advento significa então espera de quem vai vir, espera do Kyrios, espera do Senhor do universo. Por isso que o padre disse: a primeira parte do advento, as leituras vão estar falando isso. Ele vem e a gente tem que estar com a casa limpa. É isso que é o advento. Ele vem, a gente precisa arrumar a nossa casa, pedindo perdão, arrumando e pedindo misericórdia. Segunda palavra, despertar. A segunda leitura disse assim: vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Se é hora de despertar, então São Paulo está falando que existe muita gente dormindo. E quando Jesus vier, vai ter muita gente dormindo no ponto. Mas aqui não é relacionado à preguiça. O evangelho de hoje, sábado de manhã, Jesus falava do embotamento da inteligência, um torpor. O que é torpor? Torpor, sabe quando você está lendo um livro e começa a embaralhar assim as letras, você já não entende nada, e fica meio acordado, meio dormindo, você fica meio assim, é um torpor. Quem acompanhou a missa esses dias, quem acompanhou essas últimas semanas, vai lembrar que o padre falava que, no fundo, existe uma guerra entre o reino de Cristo e o reino do anticristo. O anticristo quer nos deixar nesse torpor. Porque se a gente fica assim nesse torpor, nessa morosidade, dormindo, a gente não arruma a casa, a gente não se prepara. Mas qual que é a cartada do inimigo? Cada tempo ele usa de uma cartada para deixar o povo dormindo, para deixar o povo grogue, no torpor. Qual é a cartada dele nos nossos tempos? Existe um filósofo coreano, ele é católico, mas a filosofia dele não é para falar para católicos, é filosofia, então fala para todos. Ele tem vários livrinhos de bolso, apesar de serem de bolso, a linguagem é difícil. Mas o livro mais famoso dele, que é profético, chama-se A Sociedade do Cansaço. Esse é o nosso torpor. É esse o nosso torpor. Lembra o que ele falou? Cada época o inimigo arruma uma coisa. O nosso é o cansaço. Se eu perguntasse assim para você, para o povo agora: levanta a mão quem está cansado, né? Só que para nós, por muitas vezes, parece que é virtude estar cansado. Mas ele vai falar que não. Por que parece que é virtude? Porque na nossa cabeça é assim: se eu estou cansado, é sinal que eu estou fazendo bastante coisa. Então eu não estou parado. Então estou sempre trabalhando. Muito bem, essa canseira e esse vício na busca de coisas é que causa em nós esse cansaço da nossa época. Está todo mundo cansado porque a gente não consegue olhar para o alto, parar e olhar para o alto. A gente virou, em qualquer situação que você esteja, em qualquer função que você esteja, seja na igreja, na sua família, no trabalho, sendo um trabalho autônomo, não importa, você está no modo produção. Foi
colocado na nossa cabeça que a gente precisa produzir com eficácia, produzir com excelência, e isso vai causar cansaço, torpor. Pensa assim, um motor de um carro, está sempre girando no alto, vai estourar esse motor. Precisa reduzir, precisa parar. Se vai girando tudo no alto, vai quebrar. Não é isso que o nosso povo vive hoje? Esse cansaço gera doenças psíquicas, o motor não aguenta. Esse filósofo vai falar assim: como a gente sabe, Deus nos fez Homo sapiens. Homo sapiens significa homens que pensam. Mas aqui esse pensamento não é simplesmente um pensamento produtivo, porque você pode estar, por exemplo, fazendo algo no seu trabalho, por exemplo, na sua casa, na igreja, que exige um tipo de intelecção sua, mas mesmo assim você está fazendo no automático. O Homo sapiens tem que ser aquele que pensa para buscar a verdade. Se é aquele que vai pensar para buscar a verdade, vai encontrar Deus. Só que a sociedade vai nos educando de tal forma que a gente tem que produzir, que a gente tem que dar resultado, que a gente tem que fazer, que a gente entra num automatismo. E ele vai falar que se alguém, por exemplo, pudesse ver o mundo todo do alto e ele olhasse para o mundo, essa correria toda nossa ia aparecer um monte de formiga ali que não para. Mas a formiga não transcende. Ela não consegue pensar na existência dela. Ela não consegue pensar em Deus. Então, esse reinado do anticristo hoje, ele quer nos deixar cansados para que a gente entre nessa automação. Tem um filme do Charlie Chaplin, né? Lembra o Charlie Chaplin lá, que é cinema mudo, aquela coisa? Chama Tempos Modernos. Ele trabalha numa fábrica, dão para ele uma chave de boca assim, desse tamanho assim, e a missão dele é ficar apertando um parafuso. O dia inteiro ele fica assim, pá, pá, pá. Quando ele sai da fábrica, ele está assim, pá, e daí vai, bate no cara do ônibus, daí os caras querem bater nele, e não sei o quê, mas ele está na automação, se ele está... É assim que a gente fica. Isso causa em nós cansaço. Esse cansaço faz com que a gente não entre na metafísica, ou seja, quando você está cansado, você quer dormir, você quer descansar, você não quer ficar filosofando, teologizando, rezando. Por que você chega para o padre e fala assim, padre, eu não estou rezando? Por que você chega para o padre e fala assim, padre, eu não tenho tempo para rezar? Porque você já entrou nessa automação. Tem que causar excelência, tem que buscar excelência. Olha o tanto de curso que é vendido na internet para buscar excelência. Olha, faça esse curso, você vai falar 6 línguas em um mês. Faça esse curso, você vai emagrecer em 30 dias. A gente quer coisas que sejam assim práticas e nos aliviem. Mas no fundo tudo é automação. Quando diante desse cansaço todo, você se vê aí cansado, desanimado, pode ter depressão, ansiedade, burnout, tanta coisa que é próprio do nosso tempo. Antes, mas hoje é demais, não é? Hiperatividade, TDAH, tanta coisa que no fundo é essa automação. Quando de fato então você se sente cansado e você nessa loucura toda encontra um tempo seu, você não vai pensar em Deus. Você vai pensar em churrasco, em passeio,
em videogame, em bebida. Olha o Evangelho. Assim acontecerá, aliás, a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Olha o que falou a segunda leitura. A gente tem que despertar. Procedemos honestamente como em pleno dia. Nada de comilança, de bebedeira, de orgia, de imoralidade, nem de brigas e rivalidades. Todas essas coisas, no fundo, acabam sendo quirera, esmola que o inimigo dá para nos prender. Porque ele sabe que se a gente parar e pensar, a gente vai lembrar do Criador. Então vai ter que precisar entrar numa automoção constante. E você entra numa sociedade em que quer que você produza, que você dê resultado. Um outro filme, quem assistiu, a Matrix. Você entra naquele estado de Matrix. O que era lá? A turma ficava lá dentro de um óvulo, de um casulo, e a energia humana, eles ficavam sonhando que estavam tendo vida boa, vida perfeita, vida de trabalho, mas no fundo eles estavam servindo ali para gerar energia para as máquinas. Há um outro livro que chama Admirável Mundo Novo. Esse livro também é literatura, mas é profético esse livro. Eles inventam uma droga que chama soma. Essa droga causava nas pessoas uma anestesia e felicidade. Então, por exemplo, se você, estivesse enfermo, tome a soma, tome esse remédio, pronto, vai passar, não vai arrumar a enfermidade, não vai consertar a dificuldade que você está tendo, você toma e se alivia, e fica aliviado, e aí produz. É assim que a gente vive. Quando uma pessoa, por exemplo, pega lá o seu celular, quer coisa mais Matrix que celular, quer coisa mais soma do que celular, vai dando pequenos gatilhos ali de alegria ou de felicidade, e a pessoa vai gastando no dedinho assim, 10 minutos, 20 minutos, meia hora. Às vezes é vídeo de tombo, meia hora assistindo vídeo de tombo. Padre, eu não tenho tempo para rezar. Padre, eu estou cansado. Só que o Senhor está vindo. O nosso encontro com Jesus a cada dia se aproxima mais, porque ou ele vem ou é gente que vai. Ontem o texto falava dos sinais dos tempos, não finais, aqui é sinais dos tempos. Você olha para a sociedade e vê essa automoção já. Domingo é assim, é o dia do meu soma, é o dia de eu tomar o meu analgésico, que vai ser o churrasco, que vai ser a bagunça, que vai ser isso, aquilo outro. Isso está errado? Não está errado, gente. Mas quando vira algo que nos traz anestesia e faz com que a gente fuja daquilo que realmente importa, que é a vinda do Senhor, aí é errado. A gente vai então vivendo nessa automoção, e a hora que menos vê, está cansado, está doente, está reclamando, e aí o passo é questionar Deus. Começa a questionar Deus. Mas isso, se a gente pegar, não é só lá fora. A coisa entrou tanto na nossa cabeça, essa questão, que até mesmo dentro da igreja, a gente acha isso. A gente acha que rezar é perder tempo. Então, quando eu vou rezar, um monte de gente faz assim, quando vai rezar, o que faz?
coloca lá no YouTube, na Canção Nova, vai rezando o terço e vai fazendo coisa. Por quê? Porque eu não posso perder tempo. Até na vida espiritual eu tenho que produzir. Eu venho para a igreja não simplesmente com o sentido de encontro com Deus, mas muitas vezes só de servir. O servir é importante, sim, mas é um segundo passo. Se eu, padre, não tiver vida de oração, depressão, ansiedade, burnout e tudo aquilo que eu entro numa dinâmica de fazer. Você deve imaginar, para o povo nada está bom. Então, por mais que eu ficasse assim, 24 horas, pensa assim, se o padre, diante da reclamação do povo, o padre não atende, não sei o que, se o padre ficasse 24 horas atendendo, olha que bonito, em 15 dias pode enterrar, o motor está a milhão. Às vezes mesmo na igreja a gente está assim, a pessoa dá catequese, a pessoa ajuda os pobres, a pessoa serve como ministro, na música, não sei o que, aí a pergunta, eu tenho tempo para Deus? Eu tenho tempo para a oração? Eu tenho tempo para me preparar para Ele? Eu estou arrumando a casa, quanto tempo faz que eu não confesso? Imagine se o seu coração é um terreno, desde a última confissão sua, você não carpiu esse terreno, você não limpou esse terreno, mas daí você se anestesia, falando assim, não, mas eu vou na missa, não, mas eu ajudo os pobres, não, mas a casa está suja, a cidade está suja, mas o torpor vai nos anestesiando. Então, mesmo dentro da igreja, a gente pode estar nesse torpor. A pergunta é, diante de tudo isso, da correria desse mundo, das exigências desse mundo, será que eu não estou correndo muito atrás disso? Será que eu não estou querendo girar o meu motor além da conta? Esse filósofo vai falar assim que isso, nessa perspectiva, é chamado de positividade. Tem um outro filme, hoje o padre está cinéfilo, do Jim Carrey, aquele comediante, sabe? Que chama Sim, Senhor. Já viram? Todas as coisas que falam para ele, tem que falar sim, sim, sim. E aí ele fica com a vida, o motor, chega uma hora que vai estralar. Esse filósofo vai falar que você tem que aprender a negatividade boa. O que é a negatividade boa? Não vou trabalhar domingo, não vou estudar até 3 horas da manhã, eu tenho a liberdade de poder parar e simplesmente descansar. Não é ócio é o motor pedindo arrego. Descanso, qualidade de descanso espiritual, oração, descanso familiar, estar junto com eles, passear, conversar, sem treta, sem briga, mas não, tudo é motor batendo, o marido e a mulher ali matou, as crianças, tudo doido, todo mundo doido. No trabalho, por que eu estou me matando lá? Meus irmãos, se você bater a cachuleta, pensa assim, eu vou pôr nem você, eu vou pôr o padre. O padre bate a cachuleta aqui, 2 dias você chora, o 3º dia já tem outro padre aqui, e você já começa a reclamar, o padre não atende, o padre é bravo, o padre é isso, se bater a cachuleta lá no seu serviço, você é engrenagem, você é uma engrenagem, vale a pena? Esse filósofo está falando, vai no que é importante. O que ele vai falar da importância? A contemplação. Você foi feito para pensar, mas não é pensar, ele vai dizer, como um computador, como um chat GPT, não é assim, dar um enter e sai tudo a resposta. Você é chamado para transcender, para pensar nas coisas do alto,
para pensar numa espera, para pensar que esse mundo é transitório. Então, por que eu estou com o motor a milhão? Desperta, sai do casulo da Matrix, desperta, vai no que é importante, sua família, Deus. Terceira coisa, prontidão. Como o padre falou, ele está vindo, ou eu vou, ou ele vem, ou eu vou. Os sinais dos tempos, complementando o padre falou lá, você olha para o mundo e vê que o mundo já é anticristão. Então isso é um sinais dos tempos. Quem vir na missa essa semana, o padre vai explicar o porquê que os sinais estão aí. Se vai durar uma semana ou 1000 anos, ninguém sabe, mas os sinais estão aí. Revolta contra Deus, revolta da natureza, apostasia, blocos que vão se formando, a questão do dinheiro, a questão econômica, estão aí os sinais. Mas vamos supor que não tivesse. Vamos supor que o mundo tivesse uma maravilha. Ele pode não vir, mas você percebe os sinais de que você vai. Você vai subir uma escada, a hora que chegar na ponta da escada, está assim. Você acorda um dia, aquela dor na costa. Você vai querer subir numa escada que você subiu a vida inteira, você já não consegue. Você vai percebendo que o seu corpo vai te dizendo: você vai morrer. Se você vai morrer, é sinal de que você vai se encontrar com Ele. Então, arrume a sua cidade. Cada dia da nossa vida, cada dorzinha que você sente, é o Espírito Santo falando para você: arrume a sua cidade. Cada coisa que Deus te livrou, às vezes um acidente, um perigo aí de ter perdido a vida, é Deus falando para você: arrume a sua casa enquanto dá tempo. Se o imperador chegar e ver que a casa não está arrumada, você viu no Evangelho. Todo ano, então, a liturgia faz com que a gente faça memória desse encontro com Jesus, desse advento, desse encontro nosso. E para isso a gente tem que estar desperto, dar valor àquilo que importa, parar, respirar. Para que tanto dinheiro? Para que tanta atividade? Para que? E prontidão. Estar pronto. Vira e mexe, a gente vai, sei lá, o padre vai dar unção dos enfermos numa casa, e aí a pastoral da saúde, o São Antônio, vai e avisa: ó, o padre vai estar aí, terça-feira. Sabendo que o padre vai estar lá, o que a pessoa faz? Arruma a casa. Se chega lá, a casa está cheirando, né? Aqueles desinfetante de Kombi, sabe? Giovanna Baby, caiaque, né? Aqueles vidrão roxo assim, ó, espalha na casa inteira, assim, você entra aquele cheirão assim. Como sabe que o padre vai? Daí faz bolinho para o padre, tem café, bolinho, daí coisa. Mas o interessante é quando o padre aparece de repente, aperta a campainha e fala: sou eu. Sempre tem uma criança que grita assim: é o padre, dá aquele desespero na galera, sabe? Ah, padre, já vai, já. E se já vai, é para tirar o cavalo da sala, é para, sabe, aquele prato que já virou uma horta ali, já, né, cresceu mato ali, já. Aí é que é da hora, porque daí você pega todo mundo como que é, sem máscara. Sempre que o padre entra, tem uma frase assim: não repara na bagunça.
Mas se tem um cavalo na sala, não dá para você não reparar, é ou não é? Por mais que você desvie o olho assim, não dá, tem um cavalo ali, Quando Jesus vier, você pode falar, não repara na bagunça, mas se tiver um cavalo, um hipopótamo, um circo no seu coração, ele vai perceber que está sujo. Dá tempo ainda. O advento é Deus falando para a gente: dá tempo ainda, arrume a sua cidade. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,